Porque outro assunto que viralizou nesta semana na internet, o caso da Jennifer Castro, que foi filmada e xingada por não querer trocar de assento no avião com uma criança. Ela estava sentada em seu local designado pela companhia aérea quando foi questionada por uma mulher sobre o motivo de não ter trocado de lugar com uma criança, que chorava por querer se sentar no local com vista para a janela da aeronave. Além da situação ter gerado discussão entre os internautas sobre quem estava certa e o que as pessoas fariam em uma situação similar, a atitude calma de Jennifer também viralizou. Plenitude, uma paz total. A jovem ganhou milhões de seguidores após o caso e afirmou que processaria quem filmou o episódio. A mãe, que a hostilizou, identificada como Aline, tentou esclarecer o caso, dizendo que não pediu para Jennifer trocar de lugar com a sua filha. Vamos com o especialista em assuntos aeronáuticos deste programa, o nosso piloto, Diogo da Luz. Diogão, como é que você viu esta cena aí? Muitas pessoas dando razão para a mãe, que absurdo, uma criança, vamos atender o desejo da criança. Muitas outras, e a maioria, na verdade, dando razão para a mulher que permaneceu naquele local que havia contratado exatamente a cadeira na janela do avião. E aí, Diogão? Olha, Aline, alguns dizem que não é mãe, mas vamos supor que seja mãe ou, de toda maneira, era responsável pela criança. A forma que ela educa aquela criança é um problema dela, não tenho nada a ver com isso. Mas dentro do avião, ela importunar uma outra passageira porque não faz o que ela quer, não se levanta, não sai do assento porque ela quer, não tem o menor sentido, mas menor mesmo. O que ela poderia fazer se realmente se achasse injuriada, prejudicada por alguma razão, seria pedir a algum dos comissários que entendesse o assunto e dissesse o que devesse ser feito. Os comissários são autoridades máximas dentro do avião e eles estão lá não é para servir comidinha para as pessoas, é para cuidar da segurança do voo. Então ela fez totalmente errado, importunou uma passageira erroneamente e essa companhia aérea, não duvido, deu a punição de não permitir mais que ela voe por muito tempo. Eita! Ó, o Diogão já vai meter ali um cadastro negativo de proteção aos consumidores. É muito comum companhias aéreas, é bom que as pessoas saibam, porque é muito comum quando as pessoas desacatam outros ou têm algum comportamento incorreto no avião, elas fiquem mais de anos sem poder voar de novo. Interessante. Agora a gente vai diretamente com a nossa repórter Priscila Silveira, que tem informações de bastidores, detalhes, apurações sobre este caso. É isso, Priscila? O que você tem aí? Eu só quero aqui complementar, porque no começo de tudo, todo mundo falou assim, foi a mãe que filmou. Então, só para deixar claro para a nossa audiência que não foi, né? A mãe parece que deu mesmo uma entrevista, falou, não foi ela que filmou. E o que aconteceu? A companhia aérea mudou os lugares. Então, inicialmente, ela tinha um lugar. Então, a família, parece que ao lado tem uma criança se escondendo. Parece até família, né? Dessa irmã, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que acontece? Ela se dirigiu para aquele lugar como sendo... Não estou falando que é certo nem errado o que a criança fez, tá? Não estou falando nada disso nem da família. Mas só para complementar o que o Diogo aqui disse. Então, eles se dirigiram para o lugar e a companhia aérea mudou. Porque, na verdade, quando tem criança, e o Diogo vai bem confirmar isso, tem uma prioridade a depender de uma condição especial, como era um dos irmãos, ou a idade da criança menor de 12 anos, ou gestante, enfim. E aí eles mudaram sem informar. Então ela se dirigiu para o local e, segundo a mãe, Koba, ela retirou a criança e essa pessoa que filmou, e eu acho que depois foi falar que até era advogada, ela começou a filmar e falar. Então a gente também, não estou dizendo que é certo nem que é errado, a criança chorou, porque a criança viu os familiares naquele corredor e achou então, e não entendeu. Uma criança de 3 anos ela não teria entendido por que a mãe estava retirando se ela falou que aquele lugar e a irmã estava do lado. Então aí isso tudo ocasionou toda essa briga e quem filmou foi uma advogada. A mãe não teria dito nada, ela simplesmente, isso foi um relato dela, tirou a criança e aí virou esse furdunço, porque eu acho que a pessoa que veio filmar, ela queria mesmo, né? Dar uma lacrada na internet, deu um efeito meio rebote, né? Porque as pessoas ficaram ao lado da Jennifer, que não reagiu. Pelo menos foi xingada, né? Enfim, não teria reagido. Sim, plena, né? Ficou bem em paz ali. Ô, Ricardo Rose, você que voa dia sim, dia também, você prefere sentar na janela ou no corredor? Sentar no corredor que você sai mais rápido, corre logo. Banheiro.
O que me chamou mais atenção nesse caso, que acabou viralizando por toda a internet brasileira, é o poder que algumas pessoas acreditam que tem por trás de um celular filmando, né? Hoje isso virou algo surreal. Você já viu isso em diversas ocasiões, pessoas, principalmente com algumas autoridades, ou pseudo-autoridades, chega no restaurante, tem alguém que você não gosta ideologicamente, você pega o telefone, começa a filmar e falar um monte de, muitas vezes até ofensa para aquela pessoa. E aí eu queria aproveitar a professora Priscila para questionar, ou os juristas aqui, que o Koba também é um grande jurista, para saber o seguinte, no caso de quem filmou, a menina lá, da Jennifer, tá na janela, quieta com o fone dela e quieta ela permaneceu. Isso fez, inclusive, com que a galera acabasse ficando boa parte da internet ao lado dela. Ela ganhou milhares de seguidores. Milhões de seguidores. Mais de 2 milhões de seguidores, né? Então, você vê, a pessoa que puxou o telefone, que falou até algumas palavras fortes ali pra Jennifer, pelo fato dela não ter cedido o lugar dela, não cabe um processo nessa pessoa por expor a imagem da outra ali assim? E nesse caso expôs literalmente, jogou na rede, todo mundo ficou sabendo, estamos aqui comentando sobre esse caso. É normal isso? O cidadão pode sacar o celular e falar o que quiser pro outro e colocar na internet? E aí, Priscila? Primeiro, ela não era uma pessoa pública, embora depois ela tenha, né, se tornado, enfim, fez propaganda e tal. Então a gente tem o direito de imagem, né? Nesse ponto de divulgação com relação à imagem, a gente precisa levar em consideração, porque na medida em que ela está sendo instada, a gente tem crimes contra a honra também, né? Não só a imagem, mas crimes contra a honra. E me parece que a Jennifer também deu uma entrevista por aí, enfim, e disse que as medidas já estão sendo tomadas no sentido de processar não a mãe, né? Processar esta pessoa que seria... que filmou. Isso, e divulgou. E a pessoa que divulgou, a gente precisa dizer que a depender do crime contra a honra, se ela se desculpar, viu, Rose? A gente tem a retratação como causa extintiva da punibilidade lá no artigo 143 do Código Penal. Mais um, então, assim, ó. Não, por que isso? Dependendo do crime, muito embora tenha havido essa divulgação e um fato criminoso, se ela se retrata e pede desculpa publicamente, nos mesmos moldes que esse vídeo foi pulverizado, a gente tem retratação e é causa extintiva, ou seja, o direito penal não vai poder agir, ainda que assim fosse um fato criminoso. Então, mas a gente tem sim a proteção. Agora, se ela fosse uma pessoa pública, ainda assim a gente teria alguma divergência com relação à exposição da imagem dela. Em relação à exposição da imagem, poderia gerar ou não, ou depender dessa publicidade da imagem, os danos morais, Sim, não é isso? Indenização. Morais. E no âmbito criminal seria difamação. Sim. Difamação, tá correto? Sim, é isso. Porque na difamação, eu acho mais... vocês lembram que ela falava pra Jennifer? Que ela era pessoa sem empatia. Então a gente poderia ser injúria, né? A injúria é injuriar alguém ofendendo o decoro, a dignidade. Então eu falo, por exemplo, bêbado, estelionatário, né? Eu não falo, porque para ser difamação teria que ser um fato. Então teria que descrever, olha, você não gosta de criança por causa disso. Se isso foi falado, mas ela difamação. estava narrando, né? Então ela não quer deixar, então logo ela é uma pessoa que não tem empatia. Então seria não é isso? mesmo difamação, porque na difamação a gente tem um fato, ele não é criminoso, pode ser verdadeiro ou falso, não se importa quanto a isso, né? Ela até poderia ser uma pessoa sem coração, enfim. Então a gente tem um fato que ofende a reputação, que é a honra objetiva, que é perante a sociedade. Mas agora eu quero polemizar antes do Jogo da Luz. O interessante não é a pessoa que está filmando, e a pessoa que compartilha uma mensagem difamatória, endossando inclusive, e a pessoa que compartilhou no Instagram, compartilhou no Facebook, compartilhou no WhatsApp essa mensagem, dando razão a quem filmou, também responde ou não? Aí a gente tem um pouco mais de dificuldade, né, Koba? Porque daí eu tenho a responsabilidade. Eu digo dificuldade em que sentido? De analisar a questão dolosa, né, da divulgação, se não foi só para poder falar sobre a informação, porque esses crimes, Koba, eles não admitem o que nós chamamos de forma culposa, que é uma inobservância do dever de cuidado. Então eu vou ter que analisar. Por isso que eu tô falando, a pessoa que compartilha e endossa. Tá vendo? Agora, olha que mulher sem coração. Agora, calúnia, olha que mulher sem empatia. Sim, agora, enfim. O crime de calúnia, que é imputar um fato criminoso sabendo que é falso, esse é expressamente colocado lá no Código Penal, né? Sem que eu cite aqui artigos para vocês não ficarem me criticando. Mas na calúnia, de fato, existe essa previsão expressa, né? Na difamação e na injúria, a gente vai precisar apurar a extensão dessa conduta, porque o direito penal ele não pune uma conduta objetiva. Não basta só que eu compartilhe, a gente precisa descrever, né, a questão dolosa dessa pessoa quando ela compartilhou. Questões jurídicas à parte, meu querido Diogo da Luz.
e por que as pessoas querem tanto likes na internet? Seja para humilhar alguém, seja para lacrar, para cancelar outra pessoa. É uma busca pela aprovação social, pela curtida. Que sociedade é essa, meu querido Diogão? São as vítimas da imagem, né? As pessoas preocupadíssimas em aparecer de toda maneira e muitas vezes, na maioria das vezes até, se frustram profundamente e acabam querendo culpar alguém, julgar sempre a raiva para cima de outra pessoa. E agora me parece que aí caberia até danos morais também. E sobre a troca de assento que a companhia eventualmente tenha feito, ela tem esse direito e essa obrigação em nome da segurança, de novo. Digamos que a criança estivesse com assento destinado na saída de emergência. Não pode ficar uma criança lá. Ou uma criança não pode ficar sozinha sem estar acompanhada. Por algumas razões ela tem o direito de remanejar. Por isso que nessas confusões se pergunta aos comissários o que deve ser feito e resolve a coisa. E outra, parece, Wilson, que é um avião de uma janela só, né? Não é possível. Você já viu na sua carreira de piloto um avião de uma janela só, o Diogo da Luz? É um monomotor, né? O que eu vi hoje, Koba, um meme, né? Lógico. Claro. Um avião todo de vidro. Aí vocês viram resolveu o problema, né? Vamos resolver o problema. Aí passa ele fazendo assim, aí já vem o pessoal embaixo. E agora o problema vai ser para quem foge do sol. Ou seja, sempre vai ter um problema, né? Para quem quer arranjar um problema... E a internet é demais. Eu fiquei na curiosidade que eu queria saber o que essa moça tá ouvindo, né? Porque no meio daquela confusão, ela dá uma olhada assim. Aquilo ali é Salmos do Cid Moreira, meu amigo. Certeza. Ela tá numa tranquilidade, ela tá numa paz. Um avião, um furdúncio, né? Filmando, xingando ela. O pessoal olhando pra ver quem era. Ela dá uma olhada em uma paz, ela baixa a cabeça e fica numa paz. É impressionante. Mas, e a internet também. Até o fone de ouvido já descobriram que ela comprou na Shopee. Tem essa. Tem essa. Pra você ver a necessidade, a curiosidade das pessoas na internet. Ela, inclusive, ela tá com 2,3, foi confirmado, 2.300.000 pessoas agora no seu Instagram. Rapaz. A Fernanda Torres, que é uma atriz muito famosa, está com 1.700.000. A Gol, que é a empresa, tem 1.300.000. Ela passou a companhia aérea. Um negócio assim, não era nem 30 mil que ela tinha, acho que era 5 mil, né? Era uma quantidade muito pequena. Anônima, né? E outro dia o Koba fez uma pergunta aqui pra gente na roda, assim, o que te leva a seguir alguém? E aí eu fico questionando a pergunta que você nos fez, né? Anteriormente, assim, não tenho nada contra a moça, enfim. Eu me lembro que eu disse, eu sigo um jurista, eu sigo coisa de academia, eu sigo coisa de leitura, né? Enfim, cada um tem a sua escolha, você vai seguir quem quiser. Mas que leva as pessoas a seguir uma moça pelo fato de entrar numa briga? Então eu tenho uma sugestão. As pessoas estão seguindo ela para saber de onde ela tira a fonte da paz. Agora ela tem um curso online de como se permanecer tranquilo diante dos problemas. Arrasta para cima com a Jennifer para saber como manter a paz em situações de crise. É mais ou menos isso. E ela foi a claríssima representação da vítima e heroína, né? Pelo comportamento que teve. Então, acho que é uma pessoa que naquele momento se diferenciou, sem dúvida. Agora, esses seguidores dificilmente vão se manter por muito tempo acompanhando ela, né? Depende, né? Depende, porque algumas pessoas aproveitam o hype, a coisa da internet aí. Eu queria lembrar o nome, o hype. É o hype. Ela tá no hype e você entra no Instagram dela, já tem um monte de merchan. Publicidade, né? Ganhando dinheiro, enfim. Vocês lembram, por exemplo... Tem gente sugerindo que ela seja candidata a deputada estadual, talvez. Pois é, mas daí deve ter que contratar o Wilson, porque ainda tem muito tempo para manter, demora um pouco. Mas, vocês lembram da época do Big Brother em que algumas pessoas de fora da edição do Big Brother conseguiram mais seguidores do que aqueles que estavam de dentro? Por exemplo, a mulher que teria sido traída por alguém que estava dentro, ela ganhou mais seguidores que o contratado do Big Brother. A ex-mulher do campeão, lembra que ele, lá dentro, ele era, o fiel, ele era, né, minha mulher, não sei o quê. Saiu famoso com dinheiro, largou a mulher também hypou. Ganhou muitos seguidores e ela se manteve. Entrou numa onda de empreendedorismo feminino, ela que tinha lá o trailer dela de tapioca lá na Bahia e soube aproveitar de alguma maneira. Então vai muito também da pessoa saber surfar a onda, né? É uma oportunidade, não é? Mas parece, pelo que está sendo descrito por você aqui, o que eu também acompanho nas redes, que o brasileiro gosta bastante da vítima do processo. Se entrou como vítima em algum problema, o povo tá lá querendo ver qual o motivo, como você vai reagir a essa pressão, a esse sofrimento todo. As pessoas torcem pelo mocinho,
pela mocinha, não é? Melhor que torcer pela vítima do que pelo bandido. Nesse ponto, acho que até é bom, né? Sim. E um pouco também acho que inicialmente esse vídeo teria sido, né, viralizado para poder prejudicar essa moça. E aí, no contexto de que foram vindo várias informações diversas do que inicialmente se pretendia, as pessoas foram solidarizando. Então, acho que foi mais um pouco por um apoio a ela, né, para ajudar até a defendê-la, dando aquele efeito que eu disse, rebote, né, inicialmente ao vídeo da... Macoba, sem tirar a razão dela, ela tá com razão, a mulher que filmou não deveria ter feito o que fez, mas você sabe que, se fosse comigo, eu acho que eu levantaria e daria espaço para a criança. Daria? E assim, mas assim... não sei se é porque eu tenho um filho pequeno e a gente passa um pouco essas histórias, né? Muitas vezes faz birra e você não consegue conter e você tá no meio do... né? Tá no supermercado, tá no shopping, em locais de muito movimento, onde chama a atenção das pessoas. E eu acho que eu teria dado espaço. Se aquela janela não fosse algo importante, ou que eu tivesse uma deficiência, ou que eu me sentisse mais seguro... Porque às vezes a pessoa tá lá, eu fico na janela... porque eu me sinto mais seguro. O medo passa, né? Eu, nas condições que eu tenho, eu tenho receio de voar, mas não tenho mais medo. E prefiro o corredor. Eu acho que eu teria dado espaço para aquela criança para acalmar, falar assim, olha, senta aqui, enquanto decola, você senta, depois o tio vai de novo para a janela e tal. Eu acho que eu teria dado espaço para a criança, sem olhar esse contexto todo de confusão que nós estamos olhando. Vocês dariam lugar para a criança ou não? Eu vou falar por mim, né? Nos mesmos moldes do meu amigo Ilcinho, eu também tenho filha, não que ela faça birra, porque a gente é, né... Rígida. Meu marido um pouco mais, eu sou mais mole. Mas eu sou brava também, mas assim, não sou tão brava. Nem é por isso. Eu não tiro a razão da Jennifer de não ter saído. Ela teve os seus motivos, como o Ilcinho, né, bem colocou. Mas talvez pela paz que eu quero buscar, igual a dela, né? Talvez se a mãe dissesse, como foi dito, me pareceu, olha, você poderia trocar? Se eu tivesse num bom dia, eu trocaria. Mais pra assim, sabe, vai ficar falando. Eu trocaria até porque, não porque eu sou boazinha, mas também prefiro o corredor, eventualmente. Então, eu trocaria agora. Se ela fizesse grosseiramente, vou falar uma palavra, empizinhar. Aí a birra ia ser sua. Aí a birra ia ser sua, não é? Tudo depende do pedido, de como é o jeito. a pessoa pediu. Se pediu com educação com educação. Se pediu grosseiramente... Ia ser uma lição de vida para a criança saber que nem tudo é como a gente quer. Você sabe, Diogo, que também tem um grande desafio para as pessoas a dizerem não também. Porque tem gente que não gostaria de deixar a janela por nada, às vezes por questão de segurança, mas não sabe dizer não. Você conhece aí na sua casa alguma pessoa que não sabe dizer não? Sabe a pessoa que é fiador dos outros, empresta coisa e dá coisa e depois fica sofrendo que não queria ter feito aquilo, mas tem uma dificuldade de negar as coisas para os outros, né? Às vezes é aprendendo ao longo do tempo da vida também a dizer não também, né? Diogo da Luz. Eu já cedi meu assento muitas vezes, já trocamos, ou já pedi troca de assento também, sempre numa... Vocês têm dificuldade? Vocês têm dificuldade para dizer não às coisas? Eu muitas vezes tenho dificuldade para dizer não, mas não sou fiador de ninguém, isso eu sei dizer não muito bem. E agora que o Diogo é aqueles vô babão, porque eu vejo ele na rede, ele tá sempre babando. Se tá uma criança chorando, ele muda na hora. Não, mas deixa eu falar uma coisa aqui, experiência de casa. Da circunstância. Até porque, dependendo de como foi o pedido, poderia incorrer em uma irregularidade colocando a criança longe da mãe, por exemplo. Então não é tão simples assim. Por isso eu insisto, nessas horas, pergunta pro comissário. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, experiência lá de casa. Vô e vó não fala não. É impressionante. Meu filho vai fazer, tem 2 anos, né? Mas assim, é impressionante como os avós de ambos os lados, são assim babões eles com netos. Gastaram os nãos todos com a gente. Verdade. Todos com os filhos, né? Pra gente era tudo não. Aí pros netos mas é um outro momento da vida, né? Os filhos já estão normalmente criados. Então adoça mesmo, a avó adoça. E não é só filha, você acredita que até cachorro, eu tenho uma cachorra, né? Uma cachorrinha, até falo, não pode comer tal coisa. Aí ela fala, mas é só um negocinho. Então a avó, os avós, eles têm isso. Tanto com os filhos, né? Enfim. Por quê? Porque eu acho que eles já passaram por aquela obrigação de nos criar e não eu acho os que pais que lutam. Eu acho até que falar sim é uma demonstração de que ama, quando na verdade não é só isso, né? Claro, é amor demais, é um amor duplicado, digamos assim. Então, avô... Como que é ter uma frase, né? O avô é um cavalo que o filho arreia pro neto montar. Tipo isso. É isso. Não é? E aí, Diogo da Luz,
com a minha experiência de avô, me permita discordar. Não é? Os avós não adoçam os netos. Não. São os netos que adoçam os avós. Não tem dúvida nenhuma. Os netos que adoçam os avós. babão. Mas é verdade. Outro dia tava ajoelhado no chão, quase deitado no chão, com a netinha. Quantos netos, Diogão? Só uma por enquanto, mas acho que vem mais logo. Opa. Mas é lógico que eu estava ajoelhado. Eu estava ajudando a trocar a fralda da boneca dela para ela falar. É verdade. Brinca de boneca. Na cena, o que ele está fazendo? Aí sai a boneca com uma fralda, um pano todo amarrado. Viu? Parabéns pro avô Diogo da Luz e a todos os avós e avós da nossa audiência. Como é legal ter o convívio com o avô e com a avó, né? Quem tem esse privilégio ainda tem que valorizar mesmo, né? O contato. Quem tem vô e vó aqui ainda? Eu não tenho mais. Não tenho mais. Não? Eu tenho. Minha avó é ligada na Jovem Pan, viu? Tá sempre na audiência lá em Baços, ela e meu avô. Dona Maria Madalena, Neninha, uma paraibana porreta. Paraibana de Catolé do Rocha. Um abraço à Dona Maria Madalena, que é ligada na PAN aqui, né? Isso mesmo, ligada na PAN. E esse amor traz uma ligação, né, Couba? É um amor, assim, que a gente não esquece das coisas. Eu não esqueço, por exemplo, do cheiro, da questão da afetividade, né, que a gente tem. Então, às vezes, um bolo que saía, uma coisa que a minha avó gostava, sabe? Eu lembro brincando de bola. Isso faz muito bom pra nossa história. Faz muito bem, né, na verdade. Faz bem para a educação, que vai equilibrando também, né? Que a gente cita os avós que são mais suscetíveis ao dizer sim a uma criança, com a rigidez de pais e mães, enfim, e que geram, nesse equilíbrio todo, uma boa educação para as crianças, né? E aí, lembrando desse caso aqui, do avião, como também pensar como os nãos podem ajudar uma criança a se tornar um adulto melhor. Porque quanto mais cedo uma criança tiver acesso à frustração, melhor ela vai aprender a lidar com isso para quando chegar na adolescência, para quando chegar na vida adulta, né? Tem muitas crianças que é só sim, a vida inteira. Sim, tudo que quer consegue, tudo que quer e sem muita dificuldade. Quando chega na vida adulta, em algum momento, inevitavelmente, vai ter um não pela frente. E aí tem gente que não sabe lidar com isso, ô Ricardão. É verdade. Tem gente que daí aquilo é o fim do mundo. Quando tem alguma coisa que não tá de acordo com o que planejou, pronto, aí é o fim da vida, não sabe lidar com a frustração, reage mal, enfim. Tem a coisa também de se preocupar, né? Você que é pai, você sabe bem disso. Sem dúvida nenhuma. É muito melhor que nós pais e mães, eduquemos os nossos filhos em casa e mostramos os dois lados da moeda do que a vida fazer isso, que muitas vezes vai inevitavelmente acontecer, que lá fora a vida vai mostrar e talvez não seja do jeito que a gente quer, com educação, com carinho, com cuidado, mostrando o outro lado da moeda e tal. Então educar realmente é uma arte. Os filhos não vêm com manual, né? Então é sempre um grande desafio fazer esse processo de educação. O papai e o Não, então, às vezes em casa eu apanho, né? Porque minha mulher é mais rígida, né? Sua mulher é mais rígida? É mais rígida. Minha mulher é mais comigo. Eu apanho dela também. E às vezes quando ela quer me dar bronca de alguma coisa que eu liberei pro meu filho, eu falei, você é pai, você não é avô. Deixa que o avô estraga. Sim. Não, mas esse menino, só pra... Não sei se a gente pode falar. Então, só pra constar que, pelo que eu percebi, não foi que ele queria um lugar que não seria dele. Sim. Né? E de toda maneira ele ter insistido, né? Eu tava vendo uma reportagem de uma psicopedagoga que estava explicando a idade de 3 anos é uma fase difícil para poder você entender essa questão da frustração, né? Pelo crescimento mesmo da criança. Sim. E ele parece ter chorado, Couba, só pra gente deixar claro, e não tô falando que é certo nem que é errado, a mãe já corrigiu, enfim, parece que ele chorou porque ele tinha a certeza de que aquele lugar seria o dele, e não que ele quisesse o dela, né? Então é muito difícil pra gente explicar. Vocês todos aqui citaram, né? O Diogo avô, já foi pai, enfim, todos nós aqui somos pais. É muito difícil você trabalhar a frustração da criança, especialmente se ela não está acostumada a receber esse não. E o não também é amor. Mas é o pai e a mãe que acostuma a criança a ouvir não. E é bom a gente dizer para nossa audiência que nem todo sim é bom, né? É mais ou menos nos moldes do seguinte, nem tudo que é bom, né? Às vezes uma coisa é boa, mas não é boa pra gente. Então, falar não quer dizer, e eu digo isso porque eu tinha dificuldade, você perguntou aqui, eu tinha muita dificuldade de falar não em vários cenários. Por questão de crítica, por questão de medo, de aceitação. Então, as crianças, a gente tem que trabalhar isso, é muito complicado, porque é uma linha muito tênue entre querer a criança mandar na gente e a gente ensinar, né? E falar não também é amor. É bom realmente. Falar. Fica a dica aí, viu? Então, quando vocês quiserem falar demais, eu vou falar não. Aqui, pra ir educando bem aqui, o nosso Tá na Roda. Lembre-se disso. Às vezes o não é bom, tá bom?